lançar mão de uma ideia de deferência? Por que a gente não pensar essa mesma coisa a partir da boa e velha presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos? Isso não é suficiente? Muito bem, segundo ponto, né? Do que nós estamos falando quando a gente pensa em deferência? E aí, assim, é sempre importante a gente lembrar que há uma resistência histórica. A palavra deferência tem uma carga semântica negativa, né? Porque ela lembra blindagem ao controle, ou sugere isto, né? A discricionariedade da administração é insuscetível de controle, isso se dizia antes da Constituição de 88, né? Então a ideia de deferência gera, né, uma primeira reação de repúdio, porque isto significaria diminuir as potencialidades de controle, e isso não é desejável, porque Estado democrático de direito necessariamente tem que estar aberto ao controle, né? Mas vamos examinar se essa resistência ainda se justifica sob a égide da Constituição de 88. Para início de conversa, vamos usar aqui um conceito de deferência vulgar, né? Qual é o sentido vulgar da palavra? O que quer dizer deferência? E fui consultar aqui um dicionário comum, né? E havia lá uma conceituação que dizia testemunho ou uma demonstração que refletem respeito ou agradecimento para com alguém. Se a gente usar esse conceito vulgar, né, da palavra, então deferência para com as escolhas administrativas envolveria conferir um maior grau de respeito às escolhas administrativas. Uma aproximação das escolhas administrativas mais respeitosa, né, que valorize a escolha administrativa, que não parta da premissa de que a escolha administrativa está equivocada, né? Este seria um primeiro sentido de deferência, a gente vai aprofundar um pouco mais na sequência. Bom, muito bem. Mas por que lançar mão de uma ideia de deferência? Por que a gente não pensar essa mesma coisa a partir da boa e velha presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos? Isso não é suficiente? Aí já penso que não, já refinando um pouco o conceito de deferência. Porque esta ideia da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos é uma ideia que vem de um direito administrativo pré-Constituição de 88, que se funda exclusivamente no sujeito. Se é a administração que fez, então presume-se legal, presume-se veraz. Porque o princípio é o da juridicidade, etc, etc. Então, por que eu disse que isso é um conceito que vem ainda, né, sob a inspiração, sob os eflúvios ainda de pré-88? Porque a partir da Constituição de 88 a lógica não pode mais ser essa. Porque não basta a presença do sujeito, não basta ser a administração para eu dizer, então presume-se legal, legítimo, veraz. Não basta, porque a administração está finalisticamente orientada ao cumprimento dos objetivos fundamentais da República, dos direitos fundamentais, lá artigo 1º, 3º, etc, 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 espalhado pela própria Constituição. Então, as ideias que trabalham só a partir do critério do sujeito, como é a presunção de legalidade e veracidade, são insuficientes a partir da Constituição de 88, né? Então, é preciso que a gente tenha um conceito, uma ideia que seja mais enriquecida, né? Que não se satisfaça exclusivamente com a ideia da presença do sujeito, né? Existem dois argumentos correntes de oposição à ideia de deferência para com escolhas administrativas. O primeiro argumento corrente é violação à legalidade. Não, vejam como esse argumento da violação à legalidade ainda dialoga com o princípio da legalidade estrita do velho Eli Lopes Meirelles. A administração não tem vontade, a vontade da administração está na lei, né? E aí, ou a administração fez exatamente o que estava na lei, ou então não cabe deferência porque violaria o princípio da legalidade. Este argumento é um argumento que nega à administração a possibilidade de formulação de escolhas discricionárias. Segundo argumento corrente que se põe contra a deferência, né, em oposição à deferência, é o argumento de violação ao acesso à justiça. A deferência vai impedir o controle jurisdicional, que é um argumento equívoco, porque quando a gente vê, já no significado comum da palavra, que deferência envolve respeito, respeito não é blindagem, respeito não é exclusão da possibilidade de controle, respeito é uma aproximação respeitosa, uma aproximação que considera, que tem em consideração as razões
daquilo, né, daquele agente, da escolha administrativa. Né? Vejam que essa discussão sobre o acesso à justiça é a discussão muito presente onde esse conceito de deferência é muitíssimo trabalhado, que é a discussão norte-americana. Né? Todo o debate em torno de Chevron e toda outra literatura, já em Skidmore, mais para trás e tal, Mead, toda a casuística da Suprema Corte em torno de deferência, discute essa questão do acesso à justiça. Né? Muito bem, então, ainda pensando em deferência, por que lidar com este conceito e o que isso possa ter a ver com a Lindbe? Vejam que eu disse aos senhores que a estrutura trazida pela Lindbe exigia justificação. Exige justificação, exige análise consequencialista. E assim ela enriquece o debate, porque ela torna pública as razões de escolha e, ao mesmo tempo, ela proporciona ferramental para o controle judicial. Então, por isto, a ideia de deferência pode ser uma ideia melhor do que a simples ideia da presunção de legalidade e veracidade. Bom, mas qual seria o conteúdo de deferência? O que quer dizer essa aproximação deferente? O que é isto? Eu tenho, e já em trabalhos publicados até, depois se vocês quiserem ter contato com isso, uma boa parte deles está na minha página do Academia Edu, né? Mas eu tenho sustentado já em vários textos que esta aproximação deferente ela se caracterizaria por três atributos, por assim dizer. Ou se desdobraria em três componentes, melhor dizendo. Né? Primeiro, a deferência envolve conhecer a escolha administrativa. E aí conhecer nas suas especificidades. Né? E isto, quem atua no contencioso, né, com a administração pública, sabe bem que muitas vezes não acontece. Muitas vezes há assim, uma certa presunção. Eu sei bem como é que a administração faz isso. Mas não se investiga, vem cá, administração, qual é a sua política pública nessa matéria? Qual é o seu quadro normativo nesta matéria? Quais foram as instâncias administrativas, os estudos e tal que aconteceram em relação a essa matéria? Muitas vezes a gente não formula esse tipo de investigação. Né? Parte-se de uma verdade sabida. Eu sei que a administração dessa matéria pensa desse jeito ou age desse jeito. Então, o primeiro passo, portanto, é conhecer a escolha administrativa. E vejam, amigos, isto tem um elemento indutor importante, né? Quase que de educação da própria administração. Porque, à medida em que ela seja interpelada sobre qual é a natureza da escolha, aquela deficiência que eu disse aos senhores que acontece, né, da administração agir por conhecimento tácito e tal, aquilo tende a se superar. Porque o cara vai receber um expediente lá do juízo dizendo, olha, por que você faz ato de investidura em 6 vias? E aí ele vai ter que descobrir, porque ele vai ter que informar para o juiz. Aí na primeira vez ele vai dizer que não sabe, na segunda vez ele vai dizer que está com dificuldade, na terceira vez ele vai ficar, gente, eu tenho que arrumar uma coisa para dizer para esse juiz. Né? Então há um elemento de indução a uma educação da administração no sentido de ser capaz de vocalizar quais foram efetivamente as suas escolhas. Né? Então esse primeiro componente é um componente super importante. E ao fim e ao cabo, meus caros, se nós estamos cogitando de controle, eu preciso saber o que está sendo controlado. Eu não posso fazer controle da ação hipotética da administração. Eu acho que ela age desse jeito, né? Então vou controlar. Eu tenho que fazer controle da ação específica. Né? Quais são os seus critérios de administração para atuar? Por isto, esta primeiro componente, né? Conhecer o conteúdo da escolha da administração. O segundo componente é saber se aquela escolha, como formulada, é o que está sendo efetivamente executado. E isto pode parecer uma tautologia, né? Formulou a escolha, claro que está executando. Mas também quem lida com a administração sabe que são duas coisas totalmente diferentes, né? Que a administração vai lá, formula a escolha, os órgãos, né, de atividade fim fazem os seus programas. Agora, se aquilo vai se executar, depende de um mundo de coisas, né? Depende dos recursos serem efetivamente disponibilizados, depende de externalidades, depende de um mundo de coisas.
Então é importante esse segundo componente. Olha, eu quero conhecer a escolha administrativa. Beleza, tá aqui o desenho da política pública, os programas todos e tal. Ok, isto está sendo executado? Se está, ótimo, quais foram os resultados? E se não está, por que não está? O que aconteceu? Ah, veio a pandemia, Ah, sim, muito bem. Ah, olha, a gente teve que realocar os recursos que estavam alimentando os programas de cultura para a saúde por causa da pandemia. Ah, muito bem. Né? Não, olha, começamos a execução e verificamos que esta política tinha uma falha de formulação básica que nos levou a voltar para a prancheta de desenho. Eu tenho ainda que reexaminar. Muito bem. Olha, começamos a execução, mas nós estamos no 3º mês. Ela ainda não gerou resultado nenhum. Eu ainda não sei se está funcionando, se não está funcionando, se é bom, se não é bom. Né? Então esse segundo componente também é um componente importante, porque também as ações da administração, quer dizer, elas gerarão resultado ou não necessariamente porque elas sejam ruins, é porque elas incidem sobre um universo que é dinâmico, né? que está sujeito a desmentir os pressupostos teóricos da própria administração. Então, por isso, esse segundo componente. Então, conhecer a escolha da administração, saber se ela está sendo executada como foi concebida. E na hipótese de que isso não esteja acontecendo, por quê? Por que não está sendo executado? O terceiro componente que eu proponho para um pensamento em torno de deferência envolve o seguinte: o controle. O que é o controle? O controle é uma dialética com a escolha administrativa. É isto, né? A estrutura de controle tem lá um padrão, né, de comportamento que ela concebeu a partir da Constituição, da lei, de uma série de outras coisas. Tem um padrão. E a estrutura de controle vai pegar aquele padrão e vai comparar com o que a administração pública está fazendo. E desta comparação de padrões resultará um juízo positivo ou negativo. Perfeito, administração, você está fazendo exatamente o que é o meu padrão de atuação adequada. Maravilha, juízo positivo. Na administração, seu padrão de comportamento é substantivamente diferente do meu, né? E aí o que se põe é saber, né? Pode ser diferente, deve ser diferente, o que acontece, né? Então a atividade de controle é uma atividade de comparação, de aplicação desse padrão, de investigação, né? E aí, portanto, e de dialética com o que a administração efetivamente fez. Portanto, o terceiro componente da deferência tem que envolver necessariamente essa dialética. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a censura do órgão de controle tem que dialogar com as razões que a administração apresentou para sua escolha. Eu, administração, vou lá e digo, olha, eu entendo que as forças de segurança têm que ser prioridade no programa de vacinação, porque estão na rua para evitar, nós estamos com graves problemas de aglomeração, eles estão na rua para evitar, por isso, por aquilo outro. Essas são as razões da administração. E o controle tem que desenvolver a sua dialética controladora com estas razões. Olha, administração, você disse que era isso, mas esse era o quadro há 6 meses atrás. Hoje, as estatísticas apontam que o quadro não é esse. Então, essa sua escolha não se justifica mais, né? Ou então, olha, administração, você disse que é isso, mas olha, muito mais eficaz seria a outra estratégia assim. Então, o terceiro componente envolve isto. A dialética do controle tem necessariamente que considerar as razões da administração. Você não pode desqualificar as razões da administração como um ponto zero. Olha, ponto zero a administração está errada, né? Minha escolha é melhor que a dela, porque afinal eu sou o controle. Não, não é isto, né? E aí já pensando na Lindbe, né? Se aqueles parâmetros de justificação se aplicam às 3 instâncias, à administração, ao controle e ao judiciário, o controle tem que declinar as suas razões. E as suas razões terão que envolver necessariamente essa dialética para com a administração. Da mesma maneira que eu disse, olha, a legitimidade da administração não decorre mais só da presença do sujeito, a legitimidade do controle também não. Não é porque eu sou controle, porque eu sou judiciário, porque eu sou MP, que então, o que eu disser, porque afinal eu sou o controle. Sim, mas a sua razão de ser enquanto controle é proteger os direitos indisponíveis, né? Aí vamos ver, né?
Então, este é o terceiro componente que eu proponho para a deferência. Portanto, a aproximação deferente envolverá esses três componentes. Conhecer a escolha da administração, saber se a escolha da administração está sendo aplicada como foi formulada e desenvolver a sua dialética, desenvolver a sua ação controladora a partir de uma dialética com as razões da própria administração. Viu o vídeo? Gostou do comentário? Quer saber mais? Então subscreve o canal. Vai lá, tem um retângulozinho escrito subscribe. Aí você clica e depois toca o sininho, que aí toda vez que entrar material novo você vai receber uma notificação. E assim a gente continua trocando ideias. Vai lá, subscreve.